Afinal, nenhuma experiência humana consegue rivalizar com a dor em sua capacidade de prender a nossa atenção. A dor prejudica os relacionamentos. Infelizmente, essas pessoas são julgadas de modo errado, como chatas, poliqueixosas. Após quase 12 anos de medicina, não posso deixar de ter empatia por esse grupo, que dificilmente tem espaço para sua expressão. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Se está gostando do conteúdo, se inscreva, pois isso ajuda na minha motivação para continuar este trabalho. Hoje falaremos sobre os possíveis tratamentos para dor crônica, focando no que o paciente deveria saber. Nesse vídeo, o foco não estará na crise de dor, falaremos sobre o tratamento de manutenção. O primeiro pré-requisito é uma boa consulta médica para diagnosticar a etiologia, a causa da dor, se necessário com o uso de exames complementares de imagem, exames laboratoriais, e é muito importante descartar possíveis doenças malignas como câncer, doenças reumatológicas, os famosos reumatismos. Alguns podem ser bem perigosos. Em nenhuma hipótese, sem exceção, isso pode ser uma etapa pulada. Então, se isso não foi realizado, sugiro que procure um profissional médico. Afinal, estamos falando de sua vida, sua qualidade de vida, e um profissional que não está valorizando isso, com certeza não é o mais adequado para você. Em seguida, após descartar causas que colocam a sua vida em risco, e aquelas que têm um tratamento específico e eficaz, estaremos diante de muitas doenças que, apesar de não serem letais, causam um grande prejuízo na sua qualidade de vida. Afinal, nenhuma experiência humana consegue rivalizar com a dor em sua capacidade de prender a nossa atenção. A dor prejudica os relacionamentos. Infelizmente, essas pessoas são julgadas de modo errado, como chatas, poliqueixosas. Após quase 12 anos de medicina, não posso deixar de ter empatia por esse grupo, que dificilmente tem espaço para sua expressão. O mais frustrante é que muitas vezes necessitamos de uma combinação de medicações e técnicas para uma melhora aceitável, porém isso não é impossível. Continue assistindo, o assunto não é agradável, mas é muito importante. Em seguida, depois de definido a possível etiologia, é imprescindível controlar a doença de base, quando esta tem um tratamento específico. Tem que definir o possível mecanismo da dor, se ela é neuropática, ou seja, as vias nervosas estão danificadas, ou se ela é nociceptiva, tem as vias nervosas intactas. Ou uma terceira hipótese, uma mistura desses dois mecanismos. Após isso, podemos falar dos possíveis tratamentos. Vamos começar pela acupuntura, que é uma técnica milenar, utilizada até hoje, possui uma parte tradicional bem estabelecida, com diversas teorias. Respeito todas, mas gostaria de frisar a parte científica do que já foi estabelecido. É uma técnica que consiste no uso de agulhas em pontos do corpo capazes de regular funções orgânicas. Ficou conhecida no Ocidente pela sua eficiência no tratamento das dores musculoesqueléticas. Ainda não está esclarecido todos os possíveis mecanismos de ação da acupuntura. Sabe-se que age localmente, promovendo uma vasodilatação e modulando a produção de substâncias inflamatórias. A agulha estimula os receptores mecânicos de fibras nervosas, denominadas alfa-deltas. Lembram da história do primeiro vídeo sobre os fios? Esse é um tipo de fio que está ligado na coluna vertebral.
Na coluna vertebral, esse fio, axônio, irá liberar substâncias analgésicas, os famosos opioides endógenos, que são parecidos com a morfina, mas produzidos pelo próprio corpo, numa dose que vai aumentando conforme as sessões vão sendo realizadas. O importante é que aí ocorre um desligamento parcial do interruptor da dor, que vem através de outro fio, as fibras C. Este é o segundo nível de analgesia. Essas fibras alfa-deltas também fazem conexão com aqueles tratos já mencionados no vídeo anterior. Existem diversos tratos diferentes pelos quais esses neurônios de projeção podem subir, os quais se dividem, a grosso modo, em duas funções: a via sensorial discriminativa e a via emocional motivacional. Quando o estímulo chega ali no tronco encefálico, é através de uma região denominada substância cinzenta periaquedutal, que ao ser liberado nessa região substâncias, os opioides endógenos, há uma estimulação de centros neurotransmissores que inibem a dor através de um sistema descendente inibitório em todos os níveis da coluna vertebral. Esse é o terceiro nível. Com a estimulação do sistema límbico, que controla as emoções, o hipotálamo, a hipófise, há uma regulação sistêmica que contribui para o bem-estar do organismo em geral. Este é o quarto nível. Tudo até aqui muito bonito, mas qual o problema da acupuntura? Os estudos sobre efeitos da acupuntura são frequentemente limitados por graves dificuldades metodológicas. Até o presente, não foi estabelecido algum modelo universalmente aceito de acupuntura falsa, uma acupuntura placebo. Isso dificulta ter um grupo controle adequado nos estudos científicos. Outro ponto negativo é que, como percebemos pelos mecanismos de ação, ela funciona bem melhor para as dores nociceptivas e tem menor efeito nas dores neuropáticas, pois quanto mais intactos estiverem os fios, as fibras nervosas, melhor será o seu efeito. Ela não é contraindicada para as dores neuropáticas, mas temos que ter essa ressalva e considerar agregar outras possibilidades de tratamento quando ocorrer as eventuais falhas. Alguns pacientes respondem melhor e outros têm uma resposta menor, como em qualquer tratamento. Uma boa vantagem são a quase ausência de efeitos colaterais graves. Raramente há relatos desses. Em geral, podem causar algum tipo de vertigem, pequenas equimoses e hematomas locais. Isso depende muito da capacidade técnica de quem está realizando o procedimento. Bom, outra possibilidade são o uso de antidepressivos tricíclicos e antidepressivos duais, que são inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Os antidepressivos tricíclicos, além de serem utilizados no tratamento dos transtornos de humor, como a depressão, transtornos de ansiedade, são fármacos que apresentam maior número de estudos e evidências científicas comprovando a sua eficácia na farmacoterapia da dor neuropática. Foi também demonstrado que estes fármacos possuem uma ação analgésica genuína, ou seja, atuam em pacientes com dor neuropática, possuindo ou não depressão ou ansiedade como comorbidade. A amitriptilina é considerado o padrão ouro dos analgésicos antidepressivos. Isto não significa que os outros antidepressivos tricíclicos e não tricíclicos sejam menos eficazes. Isso significa que a maioria das evidências clínicas disponíveis são em relação à amitriptilina. Vale ressaltar também que os custos do tratamento são muito menores com o uso dos antidepressivos tricíclicos, como a amitriptilina, em comparação com antidepressivos, digamos, com uma ação mais seletiva.
O mecanismo de ação principal dos antidepressivos tricíclicos nos transtornos de humor é o bloqueio da recaptação de serotonina e noradrenalina na fenda sináptica, na junção ali, no encontro entre dois neurônios. Já na dor neuropática, acredita que sua ação ocorra sobre as monoaminas, e permite a interação das mesmas sobre os seus respectivos receptores localizados ali nos interneurônios inibitórios na coluna vertebral, intensificando o número de sinapses, o que leva a um consequente aumento do limiar de ativação dos neurônios secundários da via nociceptiva, ou seja, atua naquele sistema inibitório descendente em todos os pontos da coluna vertebral já mencionado no mecanismo da acupuntura, o que denominei de terceiro nível. Assim, a condução da dor para o nível central, através daquele trato da via sensorial discriminativa, que vai discriminar a dor, torna-se prejudicada. E o resultado disso é uma resposta menor a esta condição, ou seja, o paciente sente menos dor. Outra ação dos antidepressivos tricíclicos é o antagonismo de receptores NMDA, que está associado aos canais de cálcio voltagem dependente. Tal ação representa mais um aspecto que pode estar relacionado ao papel desses agentes na analgesia da dor neuropática. Bom, as principais vantagens dos antidepressivos tricíclicos incluem décadas de experiências clínicas para o tratamento da dor e o seu baixo custo. É um tratamento relativamente barato e muito eficaz. As desvantagens, apesar de seus efeitos indesejáveis serem menos comuns e menos severos do que quando os mesmos são usados no tratamento, por exemplo, da depressão, pois as doses utilizadas para a dor são mais baixas que o habitual, ainda assim são esses efeitos colaterais que representam sua principal desvantagem de uso. Muitos pacientes interrompem o tratamento por este motivo. Enquanto a analgesia demora algumas semanas para ocorrer, por isso é importante saber que muitos desses efeitos diminuem a médio prazo e que a redução da dor necessita de um período maior para se tornar evidente. Podem ser necessários mais do que 12 semanas de uso para uma avaliação adequada. Muitos param o tratamento antes do efeito da medicação. Seus efeitos colaterais podem incluir, por exemplo, efeitos cardiovasculares, como hipotensão ortostática, taquicardia sinusal, risco de desenvolvimento de arritmias, boca seca, desconforto epigástrico, aumento do apetite, sedação. Por estes motivos, seu uso deve ser feito com cautela, principalmente em pacientes mais idosos e em indivíduos com algum tipo de doença cardíaca. Em resumo, é uma excelente medicação, barata e com um bom resultado, mas precisa de um bom acompanhamento médico. Bom, outra classe de medicamento utilizados são os anticonvulsivantes, justificados pela semelhança entre os mecanismos fisiopatológicos desta condição e da epilepsia, devido especialmente à hiperexcitabilidade neuronal presente em ambas. Os gabapentinoides, gabapentina, a pregabalina, são os agentes farmacológicos com maior número de evidências científicas, dentre os demais anticonvulsivantes, nas condições de dor crônica. Agem como neuromoduladores através de uma ligação seletiva à subunidade proteica alfa-2-delta dos canais de cálcio voltagem dependente, que estão presentes em várias áreas do cérebro e da coluna vertebral. Assim como a acupuntura, agem em diversos locais das vias que transmitem a dor. O importante é entender que esses medicamentos levam a uma diminuição do influxo de cálcio nos neurônios e, consequentemente, isso causa uma inibição da liberação de neurotransmissores
excitatórios importantes na produção da dor. As vantagens são o menor número de efeitos colaterais. Em geral, podem causar algum tipo de sedação, mas é suportável se a dose for sendo ajustada aos poucos. Pode causar vertigem, distúrbios gastrointestinais, edema periférico. Percebemos efeitos colaterais mais toleráveis. A principal desvantagem é o valor. É um tratamento mais caro. Concluindo, a farmacoterapia sistêmica e a acupuntura são uma abordagem para o tratamento de manutenção da dor crônica. Antidepressivos, anticonvulsivantes e outros fármacos apresentam uma eficácia, digamos, moderada e frequentemente o aumento das doses podem ser limitados pelos seus efeitos adversos. Uma boa avaliação médica e um tratamento personalizado deve ser o objetivo. Não é incomum os pacientes necessitarem de uma combinação desses tratamentos. Deve ser buscado o tratamento mais adequado para cada caso. Por exemplo, pode ser uma combinação de acupuntura com antidepressivo tricíclico para o tratamento de manutenção e um anti-inflamatório para as crises. O importante é entender que não existe um tratamento específico que servirá para todos. A reavaliação contínua deve focar tanto no controle da dor quanto na melhora da qualidade de vida do paciente. Espero que esse vídeo tenha ajudado na escolha de seu tratamento em conjunto com o seu médico. Qual a sua opinião? Se quiser, pode deixá-la nos comentários. Inscreva-se no canal Mundo Proativo. Venha para o meu mundo. Entre no meu mundo.